vai andar em cima do seu computador. Olá, pessoal! Nós entramos direto aqui, eu estou às voltas com o meu gatinho. Cadê o pessoal? Eu tô vendo uma tela escura aqui. Estou tentando entender. Olá, amigos, tudo bem? Gente, caiu a internet aqui, voltamos, tentamos entrar de novo. Sejam todos bem-vindos aqui nessa live desta semana. Estou muito feliz de estar com vocês aqui outra vez. Hoje nós vamos estar falando de um tema muito importante, que é sobre os nossos pequeninos, né? E também sobre os pequeninos internos, sobre as nossas crianças internas. Eu vou apresentar para vocês aqui o meu caçula, o mais novo pequenino, tá, gente? Aqui o Billy para vocês, né? Então, assim, foi uma chegada numa adoção, né, que nós tivemos aqui, e realmente é uma gracinha. Ele veio aqui alegrar nossa casa. A Julie, que é a gatinha que a gente tem aqui há 3 anos, achei que ela não ia aceitar, veio como experiência, acabou ficando. Então, para vocês aqui, o Billy, que tem 60 dias, tá? Então, de vez em quando é que ele vai passar, porque ele vive pedindo colo, então ele vai passar por aqui, tá bom? Vocês vão ver ele crescer no decorrer desses meses, não é mesmo, Billy? Né? Então, gente, hoje nós vamos estar aqui num trabalho também importante, falando do desenvolvimento, né, de toda a personalidade, inclusive, e de tudo que é preciso para que as pessoas possam sentir com o coração e tentar se melhorar. Porque nós estamos aqui na Atenção Planetária justamente para tentar nos melhorar e aumentar a nossa capacidade mental para a expansão da consciência. Então,
é importante que todos prestem bastante atenção, que possam multiplicar. Gostaria que vocês verificassem se estão inscritos no canal, né? Então, nós estamos aqui tentando, eu acho que vai chegar rapidinho a 40 mil inscritos. Agradeço a todos que estão aqui comigo. E a partir da semana que vem, nós vamos estar num novo projeto, onde eu venho aqui falar para vocês em lives individuais, né? E aqui, no caso, para passar para vocês alguns conhecimentos, tá? Então, eu espero que vocês estejam bem atentos, que vai ser uma imersão onde nós vamos trazer bastante conteúdo, tá? Então, fiquem muito atentos. Hoje nós vamos trazer uma pessoa muito querida, já esteve aqui no nosso canal, junto com o nosso amigo Francisco Diniz, que está aqui também, acho que na nossa live. Então, sejam bem-vindos. Aos amigos de Portugal, sejam bem-vindos também, aos amigos aqui dos Estados Unidos, do Japão e do Sul. Muita gente do Sul aí que me segue, muitas pessoas aí que estão mandando muitas mensagens. E essa pessoa que vem hoje aqui, ela já esteve no canal, é uma jovem, né, de 20 e poucos anos, poucos mesmo, e que eu fico muito feliz de ver que jovens como ela despertaram para um desenvolvimento, né, nessa consciência que é importante que a gente possa ver as pessoas poderem buscar esses conhecimentos. Não são todos os jovens que estão abertos para isso, né? E eu fico muito feliz quando encontro jovens como a Fanny. Fanny Monteverde, olha que nome lindo, né? Cadê você, Fanny? Oi, pessoal, Seja boa bem-vinda! noite. Gratidão por estar aqui. Já vi que teve muita gente que comentou aí, amigos, eu não sei olhar os comentários aqui no momento, mas gratidão por estarem aqui, tá bom? Pela presença de todos. Ela não gostou muito que hoje eu falei para ela que ela tem uma aura muito bonita e que ela é uma menina, porque a voz dela é de uma menina mesmo, mas é uma menina bruxinha. A bruxinha do bem, vamos dizer assim, onde ela tem uma alma velha, tá? Então, isso quer dizer que ela tem muito conhecimento, que ela conseguiu despertar essa consciência, ela está tendo muitos insights, né? Então, para quem aí puder depois, nós vamos aí, o contato dela está aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam entrar em contato também com o trabalho dela. Ela esteve aqui numa outra live com o Francisco Diniz, e hoje ela veio aqui sozinha para a gente comentar sobre crianças, né, gente? Então, para vocês todos aí, um coração aqui para nós estarmos hoje num momento muito, vamos dizer assim, muito transcendental. Eu estou muito feliz de estar com você, tá? Então, hoje nós estamos aqui para passar o conhecimento da criança interior. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, como que você foi aí para esse despertar, para que a gente possa começar com o nosso tema principal. Ok, Fanny? Uhum. Tudo bem, eu sou a Fanny. Eu falo Fanny porque é mais fácil, porque tem complexos. É Stefani, Stephanie, Stephanie. Então, Fanny fica um termo acessível para todo mundo, tá bom? Sou terapeuta vibracional, trabalho especificamente com a cura da criança interior, com a consciência crística, arquivo e registro acástico e regressão terapêutica também. Então, tudo isso que eu faço hoje, eu tive primeiro que trabalhar em mim, tive que entender e estudando a fundo tudo isso do meu despertar, sempre fui uma pessoa muito sensitiva e sempre busquei respostas da espiritualidade e eu fui linkando tudo aquilo que eu estudava com tudo aquilo que eu vivenciava também. Então, eu tive muitas experiências extras físicas, desde muito novinha, via muita coisa, meio que já vim com o campo aberto, né? E daí eu fui descobrindo, ligando os pontos de aonde a pessoa conseguiria expandir. E aí eu cheguei na criança interior. E quando eu descobri essa ferramenta da criança interior, onde eu estou frisando muito, eu estou sendo a chata, a louca da criança interior, para realmente as pessoas entenderem o quão complexo isso é e tão precioso que é a gente se aprofundar nisso realmente para ter uma evolução construtiva. Uma evolução de alma realmente, porque ela pega tantos quesitos materiais,
que eu vou explicar aqui para vocês o que é a criança interior, como você consegue identificar isso na sua vida e como você consegue estender também até a sua frequência mais elevada do seu eu superior, da sua consciência crística. Fanny, nós sabemos aqui que muitas pessoas associam, né, o nome criança interior também com a criança, uma criança grande que cresceu, né? Ou então uma criança pequenininha que já está desenvolvendo todo o seu campo energético e aquela forma de você ver a vida, né? O quanto que isso pode afetar a evolução dessa criança dentro de uma família, se a mãe e o pai estiverem preparados para observarem esses detalhes. Uhum. A criança interior é o aspecto infantil de um indivíduo. Então, tipo, na psicologia breve, todo aquele aspecto realmente da criança. Então, a parte positiva é a tua intuição, o teu senso criativo, é tudo aquilo que você é em essência. Então, quando a gente é criança, a gente vem para o mundo meio que livre. A gente não tem programação, não tem softwares instalados nem da sociedade, nem das pessoas. Então, a gente vai crescendo e sendo moldado. Então, a gente está ali na nossa essência pura, o mais próximo de Deus, o mais próximo da tua estrutura realmente evolutiva. Mas, olhando por um outro lado, tudo que a gente vive na infância, a gente carrega inconscientemente na vida adulta também. Então, a gente, quando é criança, não tem a formação cognitiva e nem comportamental. Então, os nossos programadores, que eu costumo falar que são os famosos P's, que são os nossos pais, pastores, professores, patrões, primos, enfim, toda figura de autoridade, ela tem um domínio sobre você. Então, a gente acaba se moldando e se perdendo de quem nós somos realmente. A gente acaba pegando essas crenças inconscientes dos nossos pais, dos nossos tutores, que também foram crenças dos pais deles e dos pais deles, dos avós deles. E tem casos até que são maldições hereditárias. Então, é um comportamento inconsciente que vai passando e vai afetando em questões da tua vida. E você não percebe, porque é muito sutil. Então, é mais ou menos por aí, sabe? Uhum. O quanto que essa criança pode ser observada como uma criança que sofre para uma criança que é alegre, feliz e que pode abstrair melhor o mundo à sua volta, né? Então, quanto de sonho essa criança teve, né? E que Uhum. pode ter sido tolhida com muitos nãos Podada, né? no decorrer da infância até os 7 anos, que é uma fase muito, vamos dizer assim, primordial, né? Uhum. Hoje em dia está rolando um novo movimento de tipo de educação que eu concordo muito, porque futuramente a gente não vai precisar trabalhar essas crenças que não são nossas. A gente vai crescer já em um ambiente livre para ser quem somos, né? Então, tem esse aspecto de se conectar com quem você foi no passado, da tua infância, onde você traz já esses aspectos e essa bagagem de outras existências também, e a gente não tem essa moldura. Então, quando a gente vai crescendo, os nossos pais vão colocando coisinhas e a gente vai vendo que talvez não é assim e acaba se tornando outra coisa por influência, tanto em casa quanto externa também. Então, tem todas essas referências do mundo. Então, há um complexo gigante entre quem nós somos e quem nós fomos programados inconscientemente. E todo esse sistema de crenças, eu falo, como eu te disse um pouquinho antes, é como se a gente tivesse numa gaiola, que é a Matrix, e dentro dessa gaiola tivesse mais uma gaiola, que são esse sistema de crenças. Então, isso também foi uma estrutura já criada para dominar a gente, para que a gente não acessasse completamente a nossa essência, a nossa consciência crística e ficasse nesse ciclo repetitivo em milhares de encarnações também. Uhum. No caso, como que você vê o livre-arbítrio? Nós falamos tanto, né, que nós temos a nossa individualidade, que nós podemos escolher o caminho, mas será que o livre-arbítrio ele existe quando nós somos aí manipulados ou nos deixamos manipular pela Matrix?
Eu acredito assim que todos nós concordamos em vir para a Terra para experienciar e para tirar o aprendizado. E a gente sabia que ia ter esse tipo de estrutura. Então eu acho que é mais um desafio pessoal de conseguir sair disso, conseguir trabalhar a sua espiritualidade mesmo em um campo onde não é propício. Aí que está a verdadeira evolução, sabe? O livre-arbítrio, ele existe desde os primórdios. Então a gente escolheu tanto a polaridade, no qual a gente está hoje, quanto as nossas encarnações e toda a estrutura que a gente está vivendo hoje. Eu acredito que a gente está seguindo numa linha onde o mundo vai ser muito diferente, onde está havendo realmente essa libertação, e esse livre-arbítrio vai ficar muito claro. Eu acho que está todo mundo já percebendo, nesse momento de transição planetária, que é a famosa separação do joio e do trigo, onde as máscaras estão Uhum. caindo, as pessoas não estão conseguindo manter uma máscara, manter algo que elas não são. E o que eu recebo muito, que eu achei muito importante trazer esse tema da criança interior, essas pessoas desesperadas por mudança. Elas entendem que precisam trabalhar algo, porque chegou a hora, mas não sabem por onde começar. E como está muito no inconsciente, trazer esse tema de trabalhar a criança interior é onde está, tipo, a chavinha, para você ligar e conseguir a se enxergar como pessoa, se enxergar quem você é realmente, o que você veio fazer, o seu propósito, para que a gente realmente vibre numa frequência coletiva para alcançar o que a gente almeja. Porque todo mundo fala transição planetária, aguarda um flash solar vir e pá, tô bem. Mas a gente tem que se É um trabalhar, ET, né? né? Um ET para salvar a humanidade. Sim, a gente tem que se trabalhar. E esse é um caminho muito bom que eu descobri como se fosse um atalho mesmo, tanto para o autoconhecimento quanto para você acessar tudo isso da espiritualidade. Uhum. Nós estávamos falando há pouco sobre acessar os seus akáshicos, né? Que são Uhum, as memórias de vidas passadas ou aquelas tendências que a gente tem para executar o nosso, vamos dizer, o nosso destino. É porque nós fazemos parte de um grande sistema, né? E nós temos que escolher qual o sistema, dentro desse sistema, vários sistemas, qual o sistema que você se identifica, né? Então, se você está dentro de um sistema planetário enorme, que faz parte de uma evolução, que se a Terra não evoluir, os outros planetas também não evoluem, então nós uhum, precisamos ajudar que isso aí aconteça. Como que nós podemos se identificar dentro de um sistema menor, que são os sistemas da sincronicidade, né? Jung falava muito disso, né? Sobre você estar com pessoas afins, você gostar de estar perto de pessoas, ou você se afasta das pessoas. Essas pessoas que se afastam, como que elas podem refazer o caminho? É, tentando buscar o seu interior, de repente, esses registros que nós temos, né, mas que nós temos dificuldades de acessar. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso e queria não te interromper mais, tá bom? tá bom. Então, referente a como acessar isso melhor, a criança interior, a gente trabalha muito a cura. Então, para chegar num nível energético, numa frequência energética, você precisa não ter pendências, não ter travas que te impedem de chegar nessa consciência crística. Então, os registros akáshicos individuais, onde você mesmo vai ter acesso às suas questões, é quando você chegar nesse nível de frequência. Então, é necessário você trabalhar todo o seu passado nessa existência, porque quando a gente volta lá, por exemplo, numa regressão, e a gente trata todas as questões da infância, os traumas, mesmo que inconscientes, faz a cura, porque a cura ela não é só pessoal, ela interfere toda a sua ancestralidade. Então acontece muitos casos onde os avós vêm ajudar nesse processo, onde os tataravós, um tutor índio, enfim. Então é muito lindo esse processo de cura. Então você precisa primeiro passar por isso para atingir um patamar energético equivalente à sua consciência crística. Porque tudo isso do arquivo akáshico, ele vem com essa frequência. Então, quanto mais rápido você trabalhar isso da sua criança interior, esses traumas dessa existência,
mais rápido você vai chegar nesse caminho evolutivo de atingir essa frequência, né? Eu acredito que quando a gente resolve as pendências dessa existência, de vez em quando, mesmo pessoas que não acreditam em vidas passadas, que eu já atendi, quando volta na infância, vê alguma coisa de uma vida passada que tem interferência nisso, que tem ligação com isso. Então, levando em consideração que a gente escolheu encarnar na família que a gente teve, passar pelas coisas que a gente precisou passar, é porque a nossa alma precisava daquele aprendizado ou num processo mais amplo de cura, por exemplo. Então, a questão que agora a gente está mandando é sobre a consciência crística da criança interior. Então, é importante você ter consciência disso, de que precisa ser trabalhado, mas que isso também tem a ver com a sua ancestralidade e com toda essa questão evolutiva da alma, sabe? Não se colocar também no lugar de vítima. Falar, ai, agora eu descobri por que eu sou assim, não arrumo um namorado. Porque minha mãe não sei o que na minha infância, sabe? Então, calma. É entender que a gente não é vítima, a gente escolheu isso e tá tudo dentro do processo. Então, a partir do momento que você sabe agora o que fazer, é seguir por esse caminho, sabe? Se conectar com essa sua criança interna. Todo mundo tem um propósito e algo referente que a gente veio fazer na Terra que só você sabe fazer. E ativar essa identidade pessoal, essa autoimagem, precisa realmente dessa frequência para que você passe, cure a sua criança interna. E quando você chega e faz a cura, tanto para você quanto para os próximos, para as pessoas que conviveram contigo, a gente acaba encontrando também outras coisas, né? Pendências kármicas, acordo, contratos. Então, é um patamar muito amplo que vem através dessa chavinha da criança interior. Então, é uma escadinha que você vai sempre trabalhando, sempre evoluindo. Então, é mais ou menos ter essa consciência. Eu falo muito no meu Instagram sobre tudo isso, como isso se engloba. Tem uns exercícios bem interessantes também para a criança interior. Então, quem se interessar tem fixado lá para ser mais fácil. Nós vamos E eu fazer acho um bem no final, necessário. né? A gente faz um no Uhum, final para as pessoas entenderem um pouquinho esse processo e tentarem fazer um pouquinho desses exercícios para você tentar entender esse processo, porque ele é uma técnica de visualização, né, no caso criativa, onde você vai poder, de repente, acessar esse conteúdo. Então, para quem tiver realmente interesse, aguarde até o final, que nós vamos fazer esse exercício para despertar a sua criança interior, pelo menos num pedacinho, né? Isso é muito uhum. importante. Estando em contato, a gente aciona esse aspecto infantil que é da pureza, né? Então, essa frequência do eu sou, do eu divino, também está em você muito presente nas crianças. Por isso que a gente fala que as crianças são puras, né? São angelicais, porque elas trazem já essa bagagem direta de energia com o eu crístico, com o eu divino. Uhum. Na sua opinião, qual Uhum. seria o propósito de Deus, né, nessa evolução toda? Você já fez uma análise Eu sobre isso? acredito que seja a gente ter consciência do nosso livre-arbítrio. Porque uma coisa é ter a polaridade luz e trevas e você poder escolher só por escolher, e outra coisa é você passar por todas elas, entender o equilíbrio de todas elas, para conseguir realmente decidir por si só. E é por isso o grande desafio da humanidade. E isso se interliga a outras dimensões, outros seres, outras galáxias, que a gente veio para libertar esse planeta, né? Que ele foi controlado em uma polaridade, realmente para ter esse livre-arbítrio, essa consciência de cada um seguir por si só nesse processo evolutivo. Ter ciência do que nós realmente somos feitos, do que nós precisamos contribuir para o outro. Uhum.
Você acredita que nós estamos mudando o nosso DNA ou isso é somente uma teoria? Eu acredito, completamente. Tanto pela frequência energética que a gente está indo, quanto pelos flashes que estão havendo, pela linha temporal que a gente está seguindo. Eu acredito que essa nova era, ela é movida realmente de luz, de uma polaridade de luz, onde todos nós vamos ter o mesmo objetivo evolutivo em comunidade. Então, esse senso de comunidade, todas essas questões energéticas e espirituais, agora as pessoas estão tendo ciência. Então, as religiões estão ficando um pouquinho para trás, a gente até comentou antes, né, do vídeo, as religiões estão ficando um pouquinho para trás e a gente está se atentando ao realmente o que nós somos, o que nós viemos fazer aqui, todo esse aspecto de espiritualidade realmente. E tem muitas coisas que estão surgindo, como tecnologias, como modo de ver o mundo, tudo isso que a gente está trazendo aqui vai ajudar para que a gente estabeleça um novo tipo de comunidade, um novo tipo de sociedade realmente. Uhum. Eu acredito que dentro desse prisma, como nós temos aí recebido, inclusive, algumas pessoas aqui no nosso canal, como o Léo, traz muitas informações sobre os arcturianos, sobre os sírios, né, que nós tivemos aí o Henrique Gasparetto também, com a visão também dos arcturianos, da visão de todo esse aspecto da ajuda que eles estão nos dando para que a gente possa evoluir e cair fora do sistema de alguma maneira, está trazendo essa perspectiva nova, né? Então, as pessoas não estão mais contestando se a ciência está junto com a espiritualidade. Não, nós estamos vendo isso acontecer, né? A importância, nós já vimos aí alguns cientistas pesquisando, inclusive, o porquê que é importante a pessoa fazer oração por uma pessoa que está em coma, né? Que ela Uhum. tem a chance, né? Vamos dizer assim, de captar aquilo, mesmo ela não parecendo que ela não está te ouvindo, mas ela ouve tudo que as pessoas comentam perto, as pessoas comentam no quarto. Tudo isso é uma forma de energia que já é testado, né? Eles medem pelos eletrodos no cérebro as emoções como vão sendo modificadas de acordo com a palavra das pessoas que estão em volta. Então, quando a espiritualidade e a ciência caminharem juntos, eu acho que o mundo vai ser muito melhor, não é mesmo? Uhum. A gente caminha para isso. E o ponto principal da gente trazer essa live aqui é realmente alertar, porque a gente está chegando numa reta final onde a decisão vai ser sua de escolha. A decisão vai ser totalmente sua e você vai conseguir se trabalhar para alcançar esse novo patamar energético, né? Referente à criança interior e algumas coisas que você pode identificar na vida são sintomas sutis. Mas, por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade de falar não, de falar não, não consigo fazer isso. Ela sempre cede a opinião e isso pode ter relação na infância quando os pais sufocaram ela de algum jeito, sabe? Exigiram muito dela. E ela tem essa necessidade de aprovação, então ela não consegue falar não. Então tem muitos aspectos assim sutis como isso, essa dificuldadezinha de falar não, que tem a ver com a tua infância, que tem a ver com tudo aquilo que seus pais passaram inconsciente para você. Outra coisa também são ciclos repetitivos. Então, se você nota que a sua vida sempre tem alguma coisa que se repete, uma situação que não vai para frente, uma área específica que sempre atrasa, ou aquela famosa sensação de dar 2 passos para frente e 3 para trás, provavelmente você tem sim uma criança interior ferida que precisa ser tratada. E ela como eu disse aqui, quase a live toda, é que ela está conectada com a sua essência, né? Então você precisa curar ela para conseguir atingir isso. Não dá para deixar a criança interior ferida, porque em algum espaço e tempo, mesmo que eu atendo muitas pessoas que falam assim: como é a relação com a sua mãe? Daí a pessoa fala: a gente teve uns negócios, mas já superei. Quando a pessoa fala já superei, não superou. Em algum momento lá do passado, inconscientemente, a sua criança ferida ainda tá
tá sem entender, tá precisando de um acolhimento, de um carinho, sabe? As nossas emoções são muito afloradas quando a gente é criança. E a gente não entende nada verbal. É muito pela atitude, é muito pelos acontecimentos. E é por isso que a gente tem grandes impactos emocionais na infância. E é por isso que fica no subconsciente. Tem pessoas até que têm dificuldade de se lembrar da infância, né? E provavelmente ela foi com muitos bloqueios, muitos traumas da infância que acabou arrecadando isso, sabe? Foi um impacto emocional muito amplo. Uhum. É. Tem muitas pessoas que acabam culpando, né, a própria situação. Vamos dizer assim, a pessoa não consegue se dar bem financeiramente, ou não Uhum. consegue se manter num emprego, né? E por que será, né, que ela pula de galho em galho, ou mesmo num relacionamento afetivo, né? Será que tem a ver com aquela criança instável, com o comportamento infantil mesmo, de não conseguir amadurecer e levar para frente alguns desafios? Que será que está acontecendo ali? Como que está sendo o seu trabalho com relação a isso? Uhum. Geralmente, eu pergunto qual a maior dificuldade e qual a relação, como foi a relação com os pais. E assim eu consigo identificar pelas falas, pelo comportamento, como a pessoa se expressa, o que realmente tem ali por trás das situações. Então tem muitos bloqueios, tipo necessidade de aprovação, escassez, carência afetiva, vários, vários. E isso tudo está linkado com os nossos pais. Então eu consigo moldar, sim, analiticamente, e depois eu trato tudo isso na regressão. E é muito interessante porque geralmente as pessoas não se lembram. E quando a gente faz uma regressão e ela volta, eu sugiro, né? Vamos voltar no momento da infância que aconteceu isso. E vem um aleatório que ela não se lembrava e é exatamente o primeiro ponto onde foi o primeiro impacto que aconteceu isso. Que arrecadou todas as outras coisas para ela viver hoje como empecilho na vida, sabe? Então é uma cura muito ampla, porque isso se estende durante os dias pós-sessão e também para o grau evolutivo dela. Então, ela consegue alcançar os objetivos, porque isso é uma trava, né? Ela não consegue alcançar os objetivos com esse trauma ainda fixado nela, mesmo inconsciente. Uhum. Todo mundo tem uma chance de tentar trabalhar essa criança interior, né? Então, Uhum. a gente precisa primeiro dar o primeiro passo, querer fazer uma transformação e identificar algum sistema que poderia ser melhorado, né? Porque nós vemos aí muitas pessoas de sucesso, né? Muitas pessoas que você acha que estão bem, deu certo. Essa pessoa, sim, nossa, olha como ela é próspera, olha como ela tem a vida abundante. Quais foram os desafios, né, que essa pessoa teve que passar e o que ela se propôs a fazer para ela chegar até lá, né? Então, isso também é muito interessante a gente estudar, de alguma maneira, as biografias de pessoas de sucesso, né? Ou o que você acha que poderia ser um sucesso, né? Hoje em dia as pessoas estão muito pondo rótulos, né? Pessoa bem-sucedida, que ganha um salário maravilhoso, que tem muitos imóveis, propriedades. Essas são as pessoas de sucesso. Será mesmo? O que você acha? É verdade. O sucesso e a prosperidade, ela tem ligação com o merecimento. E o merecimento também é uma das coisas que eu trabalho muito nas sessões. Trabalho com o Francisco também, então em todas as sessões a gente encontra isso, onde a pessoa precisa se sentir merecida, entender realmente que ela é digna daquilo. E mesmo que inconsciente, talvez aconteceu na tua infância, de alguém vir da tua própria família e te menosprezar, te diminuir de alguma forma, ou pelo menos assim que você recebeu, talvez uma crítica, e você acaba instalando isso de não merecimento. Então, não pertencente àquilo tudo que vem. Então, a abundância ela é muito relativa, porque é a forma que você se vê e a forma com que você acredita que pode receber aquilo. Então, a famosa lei da atração nada mais é do que você se sentir merecido e projetar aquilo, porque aquilo vai vir para você.
E a prosperidade, ela não é só material, não é só dinheiro. Ou você é uma pessoa próspera, que é próspera em tudo, em todos os setores, porque a prosperidade se estende para tudo, ou você não é próspero. Então, uma pessoa que só tem dinheiro, para mim, ela não é próspera. Se ela tem Uhum. alguma parte espiritual, alguma pendência, enfim. A prosperidade, ela é uma amplitude. Ela abrange todo o seu ser e todas as estruturas da tua vida. Sim, a gente tem que levar em consideração as pessoas que de repente se acham porque têm uma resolução financeira excelente, mas é que acabam se isolando, né, e não estão próximas de pessoas da família, ou então fogem das pessoas com medo dessas pessoas se chegarem até elas por uma questão de vamos dizer assim, de interesse, né? Então acabam se isolando, então pessoas que têm dificuldade de estar junto ou de praticar coisas boas com relação às pessoas que você não conhece. Então, a prosperidade, eu acredito que ela está em todos os aspectos mesmo, é no familiar, vamos dizer assim, na forma como você se relaciona com todos, independente de raça, cor, credo e condição financeira, né? Então, de que forma que as pessoas estão se colocando para identificar os problemas que estão à sua volta, né? Então, com preconceito, de repente, com relação a um pedinte que está lá na rua, né? Nós temos aí algumas histórias que falam, né, que às vezes aquela pessoa que estava lá pedindo para você, que você fala, ai, que coisa chata, nossa, estou aqui almoçando, ele pode ser uma pessoa que estava ali te testando, né? E estaria sendo envolvido por uma espiritualidade falando para você o tanto que você tem paciência com esse tipo de abordagem. E assim vai. Estou aqui dando meus pitacos de novo, Fanny. Fala um Ou pouquinho. uma das coisas assim que a gente tem que ter certeza absoluta é de que nada é por acaso. Então tudo tem um propósito e tudo acontece por algum motivo, né? Referente à criança interior ferida, a gente trabalhar isso é muito importante para você ter os seus campos abertos. E em relação aos seus pais, mesmo que a gente tem que identificar muito isso também, e é até importante a gente falar, porque curando a criança interior, a gente vai curar os traumas que os nossos pais fizeram, tudo aquilo, perdoar eles, liberar eles também, aquela alma, porque às vezes é uma relação kármica, mas isso não significa também que você precisa conviver com seus pais se você vê que a energia não bate. Então, tem graus evolutivos de consciência diferentes, tem energias que não se batem e você tem sempre que priorizar a sua frequência e andar com as pessoas que ressoam com aquilo. Então, é ter consciência assim. Não somos vítimas, estamos aqui no lugar de resolução. Você consegue resolver os problemas da sua vida através disso. E deixar os seus pais também irem se for preciso. Não precisa conviver com eles, mas esse perdão ele precisa ser liberado, tá? Porque senão você acaba ficando preso a um passado, ficando preso a uma alma, uma pessoa, a um karma, e aí os ciclos repetitivos ficam sempre em torno de você. E para essa prosperidade ampla chegar na tua vida também, de vários setores, você precisa fazer essa cura pessoal. Você precisa realmente se curar internamente, né? Se tiver Sim, alguma dúvida, pode botar no chat também, que a gente vai respondendo, tá? tá. Nós estamos aqui tentando fazer uma breve avaliação dos conteúdos que Uhum. nos afetam diariamente na nossa trajetória pela vida, mas assim, eu tenho certeza que muitas pessoas, eu não estou vendo aqui o chat, tá, gente? Mas assim, eu tenho certeza que muitas pessoas se identificam com a criança interior ferida. Nós temos um sistema de crenças, né? Esse Uhum. sistema de crenças, como que você traria para esse processo de cura? Uhum. O sistema de crenças, ele tem que ser identificado. Então, você consegue fazer uma análise, perceber na tua vida atual os setores que não estão indo para frente e as suas maiores pendências e questões traumáticas da tua infância. Se você não se lembrar da tua infância, é um pouquinho
mais difícil, porque aí você precisa procurar realmente uma orientação profissional para conseguir acessar o seu subconsciente e trazer essas respostas, né? Mas a questão é analisar. Analisa a tua vida porque o nosso externo é reflexo do interno. Então, vê o que não está andando, vê um ciclo repetitivo e linka isso. Será que isso não tem a ver com a minha infância? Estar atento, esse autoconhecimento, esse autotrabalho, você vai conseguir curar a si próprio dessa forma, sabe? Se liberar desse sistema de crenças. Uhum. No caso, há algum impedimento com familiares e pessoas afins, como amigos, parentes que convivem com você? Será que isso impede de você fazer uma análise quando você se sente ferido? Como assim, referente aos amigos? Não entendi. Porque, assim, a pessoa ela está sendo envolvida por um sistema, né? O sistema familiar, o sistema de amigos e a sociedade. Uhum. Esse sistema, ele interfere demais dentro desse ciclo de avaliação, sistema de crenças e tudo mais. Será que o meio também favorece com que a pessoa deixe de fazer Hum. uma certa análise, né? Então, acho que é uma coisa que a gente deveria refletir, porque muitas vezes as pessoas estão no lugar, nós estamos sempre no lugar certo na hora para a evolução. Mas às vezes Uhum. aquela confusão que a pessoa está fazendo é porque ela não está dentro de uma observação de fora da caixinha para observar realmente, olha, esse sistema não está me favorecendo, ou tanto com amizades ou como familiares, posso mudar um pouco para que eu possa melhorar? A Com dificuldade certeza. talvez seja a mudança. Com certeza. A gente precisa parar para reparar a nossa vida. Se as frequências estão batendo ou não. Se alguma coisa está te incomodando e está te fazendo mal, é necessário que você se priorize, sabe? Só que tem pessoas com bloqueios tão grandes que elas não conseguem nem se priorizar, porque elas não acham no fundo que merecem. Então elas acabam adiando, procrastinando e fica naquele, talvez por anos, num ambiente tóxico, sem saber o que fazer por carregar esses traumas, sabe? Então, uma das coisas que eu trabalho bastante nas sessões, faço de tudo um pouco também, faço mentoria, faço registro acástico separado, enfim, cada alma é uma alma, né, no processo evolutivo dela. Mas nas sessões em si, a gente volta nos traumas e desbloqueia tudo para que a pessoa se sinta até mais encorajada, sabe? Mais viva. A pessoa realmente resgata uma essência. E em relação a ver a origem galáxia e ver quem realmente é, atingir essa frequência, é realmente quando a gente passa primeiro por esse processo de limpeza. O cardíaco, ele fica muito aglomerado, ele fica com uma restrição muito grande se a gente não libera esse perdão. Então, é uma frequência energética realmente que a gente precisa trabalhar para conseguir alcançar a consciência crística e todas essas respostas que a gente tanto busca para a vida, para a nossa jornada espiritual em si, né? Uhum. Muitas pessoas buscando esse tipo de trabalho com essas frequências, né? E muitas pessoas não entendem a importância de um terapeuta que seja holístico, onde nós possamos aí chegar vamos dizer assim, nessa feridinha que de repente está Uhum. lá dentro daquele coração. É, Muitas pessoas ainda buscando, olha, como é que você vai fazer isso? Qual o processo que você tem? No meu caso, eu tenho aí um acesso através das lâminas, né, do meu trabalho, das lâminas ou do pêndulo, ou de repente abrindo essas frequências que estão trazendo aquela informação. Por quê? Porque as pessoas ainda estão muito presas ao material, né, a querer Uhum. saber qual foi a carta ou qual foi o símbolo que saiu para que você possa falar sobre isso. E nós, né, no caso eu me incluo com a Fanny também, nós acessamos memórias e acessamos a intuição que vai nos levando a conduzir aquele papo, aquela frequência, aquele acesso
né, de acordo com o que a gente vai tirando com a pessoa que está sendo atendida, justamente para fazer essa liberação. Então, tem pessoas que vêm com aquela, vamos dizer assim, com aquilo que tem que ser visto. Se a pessoa tem necessidade de um material, qual foi o símbolo que você tirou para mim? Me fala, qual que é a data do meu inferno zodiacal, que eu estou no inferno zodiacal, então é por isso que eu estou assim. Então, existem muitas justificativas, as pessoas estão muito presas ainda em algumas coisas materiais. Eu acredito que nós estamos, nesse momento agora, que nós estamos vivendo nessa evolução, acessando coisas que não tem como você explicar. Nós estamos conversando com as pessoas e acessando coisas que não dá para você falar, olha, eu vi isso porque essa caneta estava virada do lado esquerdo. Essa ponta, quando está essa ponta virada para cá, quer dizer isso. Se ela está para cima, quer dizer aquilo. Não, gente, não existe um padrão onde você tem uma forma específica de resolução. Existe algo que é quântico, que nós estamos entrando nessa frequência e que dá para a gente entrar na frequência da pessoa e tentar descobrir e acessar. Então, eu acredito muito nisso. Se você quiser dar continuidade também a respeito das energias que a gente tem aí nessas crenças e tudo mais, fica à vontade, Fanny. Uhum. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer para todo mundo que é muito interessante a gente refletir, que é: o seu maior bloqueio tem ligação direta com o seu propósito. Então, a tua maior dificuldade hoje tem ligação direta com o teu propósito. No meu caso, por exemplo, era entender tudo do mundo espiritual. E o que eu faço hoje é orientar sobre o mundo espiritual. É realmente trazer essas respostas de questionamentos que todo mundo faz. E eu tenho os meus acessos pessoais, sabe? Claro que com estudos também a gente vai linkando e levando essa informação. Que hoje em dia é muito importante a gente levar, realmente, montar uma estrada de direcionamento certo para essa nova etapa que a gente está vindo. Então é um grau de consciência um pouquinho mais amplo, mas que aos pouquinhos a gente vai interligando. O grande jogo é juntar a matéria e o espiritual. E juntar isso e viver tudo isso. Então, fica a dica para vocês, se quiserem anotar também. Comenta aqui qual a sua maior dificuldade. Pensa, qual é a minha maior dificuldade? Será que não é isso que eu tenho que fazer? Porque provavelmente ela tem ligação com o que você veio fazer na Terra e o que você vai passar para os outros. Então, anotem aí qual seria a sua maior dificuldade. Vamos ver aqui o que vai dar, o que o pessoal vai comentando aqui. Eu consegui, meu telefone estava carregando, gente, e aí eu não estava conseguindo ver Dúvidas também, as podem mandar. dúvidas. Se vocês quiserem ir colocando aqui, vai ser bom para ilustrar. Verifiquem se vocês estão inscritos no canal e deem o joinha, isso é muito importante, tá? No caso, para interagir o YouTube, poder levar para mais pessoas. Isso é muito legal para a gente poder ajudar as pessoas a entenderem todo esse sistema. Então, é importante que vocês possam aí perguntar não, escrever qual a sua maior dificuldade na vida, para que a gente possa tentar falar para vocês o que seria aproximadamente, porque é claro que precisa de um estudo, precisa de uma sessão, mas a gente sabe analisar um pouquinho. Eu tenho dificuldade em conseguir realizar um projeto, eu tenho dificuldade na parte financeira, eu tenho dificuldade de relacionamento com a minha mãe, com meu pai, com a minha irmã, com a minha sogra. Põe aí, assim, por que eu não consigo aceitar tal situação? Coloca aí, gente, para a Os gente seus, entender. os seus defeitos também são grandes guias para descobrir crenças e bloqueios. Então, se você, sei lá, tem medo de passar fome, escassez, tem medo de falar em público, necessidade de aprovação. Então, a gente consegue ir moldando de acordo com as respostas e orientando, sabe? Você consegue pesquisar também, refletir. E a ideia toda é você se questionar mesmo, questionar a sua existência, o que você tem passado. Porque nada é em Bom, vão. Francisco Diniz está perguntando, está pedindo para mim perguntar para você quantas naves você já viu nas Eu amo. sessões? Conta para gente como foi essas experiências.
enquanto as Quantas pessoas vão naves? aí. Ele falou, ela Muitas naves. pergunta para Stefani quantas naves ela já viu nas sessões. Ixi, infinitas naves. Ele trabalha com uma equipe ampla também, de anjos, arcanjos, vários seres, é bem legal. A gente Uhum, consegue juntos também, é bem interessante quando eu atendo com ele, porque todo mundo vê a mesma coisa e a gente tem as mesmas experiências e é muito, muito legal. Realmente existe um plano espiritual e a gente está próximo de todo mundo conseguir acessar isso todos os dias, na vida cotidiana mesmo, sabe? sim. Nós estamos entrando naquela fase onde nós estamos abrindo uma cortina, né? Se você se Uhum, permitir abrir aquela cortina. É como se você tivesse uma cortina de box que está aqui, é transparente, mas é embaçada um pouco com a nuvem, né? Não, com a fumaça o vapor. Aí fica meio embaçado e daqui a pouco ela vai ficar muito mais limpa. Eu acredito que está sendo feito essa limpeza para que a gente possa enxergar o outro lado, né? De repente nós uhum. vamos fazer igual é naquele filme Ghost, né? Colocar a mãozinha ali para fora e a gente conseguir atravessar aquela parede, mas de uma certa maneira eu acho que vai ser bem por aí. O Tem momento gente, está propício. Pode então, falar. fugir de sentimento por alguém. Olha aqui, tem uma pessoa falando que ela foge de sentimentos por alguém. Como que seria? O que seria? Olha, Não sei. eu sugeria que você tem problemas com seu pai e crenças sobre os homens. Então, inconscientemente, você não se relaciona, porque você tem uma visão sobre os homens negativa, sabe? Uma experiência pessoal, talvez. E tem relação com o pai, que é insegurança, né? Uhum. Bom, outra pessoa falando aqui que tem medo de falar em público, né? Eu já tive esse medo, Necessidade de Cris, lá aprovação. atrás. Eu acho que Lá, todo mundo, em alguma época, né, trava a abrir uma câmera, a vir numa live, a falar em público, a apresentar um teatro, um trabalho na escola. Por quê? Você está se expondo ali e as pessoas, você sabe que tem pessoas te vendo e você linka que elas vão estar te julgando. Será que eu vou falar errado? Será que eu vou gaguejar? Será que é a necessidade de aprovação? Então você precisa da aprovação dos outros para se sentir pertencente, merecido. Tímido, uhum, quando alguém fala assim, eu sou muito tímido. Eu não acho timidez normal. Ninguém nasceu para ser tímido. Quanto mais você é você, quanto mais você se expressa, quanto mais você é cheio de si, e todo mundo já veio assim. A timidez ela é um bloqueio que ela foi instalado, né? Durante a tua infância por algum motivo, por alguma experiência, talvez. Tem muitos casos que eu atendo que são na escola mesmo, de professores que chamam atenção na frente dos outros, que menosprezam, sabe? Então, a partir dali, a pessoa fica tímida, porque ela se sentiu rejeitada, se sentiu exposta de algum jeito e acaba se fechando. Então, isso aí é necessidade de aprovação também. Será que a Ana caiu? Ou ela só me tirou da tela? Uh, Deixa eu ver se eu consigo acessar o chat. Eu acho que ela caiu. eu caí, eu caí. Deixa Eu- eu ler os comentários aqui e eu vou respondendo vocês. Deixa eu ver. Como saber se gosto de uma chama gêmea e como me liberar desse sentimento? Depende. Você já tem uma pessoa em mente ou você só sente esse sentimento? Porque eu também passei por um processo de chama gêmea, onde eu conheci uma pessoa e eu sentia muita ligação com ela. Então, é entender. Escreve aí que eu continuo falando para eu entender exatamente como é, tá bom? Pode ser uma pessoa também que você sonha. Geralmente é chama gêmea também. Dificuldade de ter uma companheira e qual saber minha vocação. Companheira, provavelmente você tem problemas com a mãe também, tá? Então, reparar exatamente isso aí da tua mãe. Deixa eu ver. O que é? Quando era criança. Quando era criança o quê, Francisco? Oi, Naná.
Dificuldade. Nananã, pergunta para mim. Minha mãe me cobrava muito que eu tinha que estar com todo o trabalho pronto para depois poder brincar e se divertir. Como não passar essa mesma cobrança para minha filha? Cara, isso é muito importante, tá? Essa autocobrança da mãe pode te desencadear várias coisas até hoje. Eu indicaria para você pensar nesses momentos da tua mãe, tá? Tem uns exercícios lá no meu Instagram, @FannyMonteverde, tem fixado 2 exercícios para tratar a sua criança interior. Então você consegue curar esse problema com a tua mãe, para isso não se repetir com a tua filha. E ficar muito atenta também no que a gente chama de acting out, que é quando você se exalta muito ou você sai muito da situação. Por exemplo, você ou fica triste ou fica brava com ela, porque isso vem conscientemente através de atos. Então fica observando o seu comportamento perante a tua filha, sabe? Aqueles picos de raiva, aquelas emoções assim afloradas, porque deve ter ligação também com a tua infância. Deixa eu ver. Cheguei! Cheguei! Chegou-se? Tu É, caiu? quase fui abduzida. Eu tô Ai, lendo. ai. Agora eu ativei aqui o... Consegui ver os comentários. Gente do céu, a conexão aqui, ó. Mudei de operadora, viu? Vou fazer até uma bronca aqui. Eu mudei da Vivo, que era fibra ótica, para Claro, porque estava caindo e tudo mais. Não está adiantando muita coisa. Aí o que aconteceu? Ai, ai. Então, tá tudo certo. Vamos lá. Continuemos. Continuemos. Deixa eu ver. Espera aí, que eu vou captar aqui de novo. Espera aí, gente. Pronto. Acontece, Desculpa. gente. Live ao vivo pode É rolar isso de aí, tudo. né? Até A uma vantagem abdução real. é. Pode acontecer também. Bom, aqui o pessoal está falando. é, é, ah, eu me apaixonei por aqui. A paixão é uma coisa muito fugaz, né, gente? Então nós temos que aí trabalhar o amor mais duradouro, né? O que seria uma paixão para você, Fanny? Olha, no caso dessa moça, ela tinha comentado sobre chama gêmea, né? E daí Sim. eu pedi para ela explicar mais a fundo se era um sonho, como que era o contato, né? Porque chama gêmea existe. Não do jeito convencional, que a gente sabe, que é a metade da laranja, mas existe realmente uma alma muito afim contigo que vem da mesma centelha, né? Então vocês se encontram, tem aquela química, aquele borboleta no estômago, mas tem que cuidar muito porque paixão, ela é muito confundida com chama gêmea. Então, às vezes, a gente acaba se iludindo, sabe? Não é realmente uma chama gêmea, mas é um aspecto que você quer muito e você acaba se deixando levar por essa paixão, sabe? Então, Uhum. o primeiro ponto é, a chama gêmea, ela vem sempre para te evoluir. Então, se essa pessoa que você está apaixonada, ela te evolui de alguma forma, sabe? E às vezes essa evolução ela nem ela é tão amigável assim. Ela é um impacto que você precisa mudar, você precisa voltar-se para si, e é assim que as chamas gêmeas são essas parcerias construtivas, né? Vocês dois se ajudam nesse grau evolutivo. Deixa eu ver o que mais a galera tá falando. Eita, o Francisco está querendo te questionar. Ô, Francisco, está querendo colocar a Fanny na parede. Ele está querendo que você conte do seu acidente na infância, pode? Vamos contar. Eu acho que a minha tia tá até assistindo, ela pode confirmar isso. Se você ainda estiver aí, Gogó, confirma. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu caí do segundo andar da minha casa e eu bati com a minha cabeça. Aparentemente não deu nada, só uns 2 galos aqui que eu tenho até hoje. Mas numa sessão com o Francisco, tinha uma pulga atrás da minha orelha, assim, que esse dia ficou muito marcante para mim, porque tinha cenas que eu me lembrava que não aconteceu lá, fisicamente. E ficava como que eu posso dizer, esse delay, sabe, na minha cabeça. E quando a gente voltou na regressão, a gente descobriu que eu realmente morri,
onde eu vi o meu cérebro todo esparramado lá, quebrado. Jesus desceu um monte de seres, daí ele me levou para a nave, que era uma nave bem grande, e a gente fez uns rituais, fez um tipo de... Eles me explicaram o que ia acontecer para a regeneração do corpo, então eu comia uns alimentos, algumas coisas assim, realmente para linkar o material com o espiritual, e depois disso a gente desceu, veio o Senhor do Tempo, travou o tempo, foi uma confusão assim, mas resumidamente, Jesus veio e conseguiu me resgatar e falou. Eu lembro muito nítido, isso foi muito impactante para mim. É uma das histórias que eu conto bastante. Que ele botou a mão no meu ombro e falou assim: volta e mostra o que o Pai nos ensinou. E depois disso, parece que meu terceiro olho já. Daí, eu só fui acessando mais e mais e mais e mais e mais coisas. Então, eu tenho esse contato muito forte com Sananda. E o Francisco fica aí me expondo. O Francisco tá te pressionando, eu tô Exposed. sentindo. Ó, eu tô tomando umas pastilhinhas aqui porque eu tô um pouco rouca, minha garganta não tá legal, viu, gente? Então, aqui tá dizendo assim, essa experiência do acidente foi um divisor de águas, né, na sua vida. É a Naná que está falando isso, tá? É É, verdade. que Eu mais que eu acessei tenho? bastante coisa. Uhum. Aí tem o Arthur aqui que está falando, sinto que tenho algo para provar para mim mesmo, mas não sei o que poderia ser e por isso reflito externamente uma timidez, insegurança, né? E o que poderia ser? Ele já mesmo já está respondendo aqui, né? O que seria, né, gente? É Ele já sabe. uma necessidade de aprovação, né, inconsciente. Mas isso está ligado com a tua autoimagem. Como você se vê, sabe? Então é entender quem você é. Não só quem você é aqui, as suas qualidades, mas quem você verdadeiramente é, sabe? Em essência. O que você veio fazer aqui. E também pensar sobre a sua criança interior, se lá no passado os teus pais te tipo, obrigavam, te batiam muito para que você se recuasse um pouco mais, sabe, para dentro de si e não se expressar muito. Às vezes, gritar com uma criança faz com que ela se sinta fechada e ela vai ter problemas de exposição no futuro, de expressão. Então, uma pessoa que ela não consegue se expressar na vida adulta, provavelmente ela foi muito podada na infância. Uhum. O Antônio está dizendo que tem dificuldade de saber qual a vocação ou o propósito da vida. Então, a minha maior dica é o seu maior, a sua maior dificuldade tem a ver com o teu propósito. Então, entenda qual é a tua maior dificuldade e talvez lá na frente você vai descobrir que é mais ou menos por aí. Quais são as suas afinidades também? Isso do autoconhecimento é extremamente importante, né? Para que você se questione. Se questione sobre tudo. Por que eu faço assim? Por que eu ajo assim? Por que eu gosto disso? Ah, eu gosto de gatinhos. Por que você gosta de gatinho? O que o gatinho te causa? Então, ir mais a fundo nesses questionamentos, você vai conseguir virar essa chavinha, sabe? A titia Cíntia Rocha está dizendo, Fanny, lindona, é orgulho Eu deve amo ser essa orgulho da mulher, meu titia. Deus. Ela fala de amor e autocuidado de um jeito que só ela, cara. Eu fico chocada, maravilhosa. Ai, que lindo, tá vendo? Bom, aqui está dizendo Maria Monteverde, quem seria? Confirmo. Ela sempre conta com detalhes desde pequena do acidente. A titia da Stephanie. Uhum. Maria Monteverde, a sua outra titia. Bom, Uhum. Ela aqui nós mesma. temos assim, medo de dirigir, né? O que seria? Mesmo que passou em todos os testes, a pessoa tem lá aquele medo de dirigir, né? O medo de se expor, o medo de fazer um acidente. Aí o medo de bater no outro carro, o medo de não conseguir chegar no objetivo que eu tenho que chegar, né? Eu acredito também que foi na tua infância onde talvez
você se sentiu podado muitas vezes, sabe? De você talvez contar para sua família um objetivo, se expressar e alguém falar, ai, não vai dar certo, ai, você não consegue, ai, você, sabe? E aí você acaba carregando o inconsciente, isso te gera um medo, te gera uma trava. Porque no fundo, no seu subconsciente, a sua criança interior ainda está falando, eu acho que eu não consigo, acho que eu não sou capaz de fazer isso. E pode ter Uhum. ligações também com vidas passadas, tá? Tudo que a gente tem na infância pode ter ligação direta. Olha que bacana, gente. Aqui, pelo menos em São Paulo, eu tenho visto algumas escolas, né? Autoescola, que estão trazendo profissionais como psicólogos que estão trabalhando, e terapeutas, o medo de dirigir. Então, eles têm esse trabalho. Isso é muito bacana, que nós já estejamos chegando dessa forma para ajudar as pessoas. Inclusive, o Hospital das Clínicas também tem trazido profissionais até da linha de Reiki e outras terapias alternativas para trabalhar com pessoas que têm medo, que não conseguem administrar, né, alguma dificuldade na sua vida, né, principalmente pessoas depressivas, né, que precisam de um auxílio, e aí a gente está vendo aí a busca pelos terapeutas alternativos, né, que isso é muito bom, porque não tem nenhum remédio, né, que cure melhor a alma do que a terapia alternativa, né, gente? Então, se a gente conseguir ir por essa linha menos invasiva, com os remédios alopatas, né, então seria bem melhor a gente ir por esse meio. Aqui tem a Eneida Bretin, está pedindo para perguntar para você, porque a mãe dela, ela cobrava muito a ela, né? Porque tinha que estar com todo o trabalho pronto para depois poder brincar e se divertir, né? Como não passar essa mesma cobrança para minha filha, né? Então, Uhum. de certa maneira, existem responsabilidades que a gente tem que conduzir os nossos filhos, porque eles também têm que saber que não está tudo tão fácil, né? Arrumar sua própria cama desde pequeno, coisa que não vai pesar muito, varrer seu quarto, essas coisas são básicas, né? Não tem muita coisa, mas assim, essa cobrança que só pode brincar se você primeiro produzir. Como que você vê isso, Fanny? Eu comentei para ela um pouquinho antes, eu acho que você tinha caído, mas Ah, é caiu. basicamente assim, ó. Ela observar que tem uma ferramenta que a gente chama de acting out, que é quando a pessoa se exalta muito ou sai de um padrão comportamental que ela costuma ter. Então, ela pode se exaltar muito com alguma atitude da filha e que no momento que ela se exaltar, ela parar e pensar, tá, será que eu me exaltei porque eu vivi isso? E não replicar isso novamente, porque isso pode gerar uma bola de neve futura. E eu indiquei para ela também trabalhar isso com a mãe dela. Então, vou passar daqui a pouquinho 2 exercícios para vocês fazerem em casa, com calma. Para todos vocês que se lembram de momentos traumáticos e de grande impacto, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, tá? Fanny, bonitinha, olha aqui que bonitinha. Tem o Antônio Li. Gratidão, menina. Fanny, feliz é a sua tia, que tem uma sobrinha linda. Muito obrigada. Ai, que bonitinha. Tá vendo? A família dela aqui está em peso, dando maior força, hein, gente? Olha que legal. Olha, nós temos a Maria Membar, se eu não me engano, tenho medo de subir e descer escadas. Também aconteceu um acidente comigo e fiquei 2 anos sem andar. Isso por causa da infância que aconteceu, né? Então, traumas, né, de altura, traumas de Uhum. subir e Tem descer traumas escada. específicos, né, que são fobias. Hum, E não, esse caso específico não tem ligação com os seus pais e com os programadores, mas é um trauma que você precisa sim tratar, porque isso pode te arrecadar, como que eu posso dizer? Isso pode te trazer muitas coisas que te limitam, sabe? Ter medo, o medo em si, ele é uma trava muito grande, é um bloqueio. É normal que o medo venha, mas o medo te dominar não é um comportamento normal, tá? Você tem que dominar os medos. pronto. Mais uma pessoa te dando força aí, Fanny. Tá fazendo sucesso aqui, hein? Aqui tá Ai, eles são dizendo queridos.
Olha, a Nelly Erpen, amo Minha muito você. sogra. É minha norinha linda, maravilhosa. Um beijo para você aí também. A Maria, de novo, está dizendo: foi meu pai que me jogou. Talvez Que foi o pai isso? dela que jogou ela na Então, escada, sim, tá? Então, olha aí. talvez a pendência kármica, tá? Talvez o teu Uhum. caso tenha mais coisas por detrás disso. Então, gente, olha só quantos detalhes, quantas nuances a gente vai podendo investigar no decorrer de um trabalho, onde vocês podem acessar vários registros, onde nós podemos fazer viagens, né, para o passado, porque isso é possível, né? Então, não só viagem para outras vidas, mas também viagens para a sua infância, para você saber aí chegar na sua criança interior e verificar aonde ela foi ferida, né? E como a gente curar essa ferida, porque todos nós viemos aqui para ser bem-sucedidos, para sermos pessoas de sucesso, para conseguirmos alcançar, né? Então, vamos parar com esse mimimi, né? Vamos tentar chegar junto dentro de você mesmo, vamos parar de culpar os outros, mas de repente culpar a nós mesmos porque nós não estamos entendendo. Então, para que você possa se ajudar, você tem que aprender a se entender, né? Então, buscar esse conhecimento, buscar o autoconhecimento e sempre linkado matéria e espírito, porque eu acho que é aí que está a chave que a gente sempre fala, né? Então, a chave de tudo isso tem em você dar o primeiro passo, tá? Em buscar essa essência, né? E nós vamos estar num projeto muito bacana de uma semana para que a gente possa falar sobre isso. Gostaria depois que vocês pudessem se inscrever aqui para saber quais são os outros passos, tá bom? Então, fiquem atentos. Pessoal que está aqui falando. Ah, tá. Então, eu queria que você, se puder, falar um pouquinho sobre é, essa consciência crística que te coloca à disposição do universo. Como que você trabalha ela atualmente? Você tem alguns rituais, você tem algumas magias, né? A gente fala de magias, mas não é magias e feitiços só. São formas sutis que você tem, que você agrega para você se beneficiar e atrair todo esse envolvimento espiritual, tá? Uhum. Depois que eu estudei bastante sobre o subconsciente, e eu entendi que 95% do armazenamento fica no subconsciente, o que a gente vive aqui é só 5%, meio que eu faço essa reversão. Eu fico sempre tentando acessar o meu subconsciente. Eu faço muito isso de forma meditativa mesmo. Costumo orar bastante, consigo me centrar bastante nessa conexão, peço orientação. Trabalho também com reiki, então consigo me aplicar reiki, consigo pedir orientação, mas tem muitas coisas que já são das minhas lembranças, sabe? Então, para mim, é mais um processo diário, mas o que canta muito no meu coração é ajuda ao próximo. Então, tudo isso que eu faço beneficia as pessoas, mas também me beneficia. São tantas experiências que eu acesso junto com elas, de possibilidades que eu não vivi, mas através delas eu vejo que tem essa possibilidade. E é um aprendizado diário. E quanto mais eu atendo, mais eu evoluo junto. E fica essa bola de neve positiva de ajuda. Você dá ajuda, você recebe ajuda e fica esse ciclo. Isso que é a luz, né? Isso que é a polaridade. Então, uma das coisas que eu friso muito em todos os dias é tirar um tempinho para você mesmo, tirar um tempinho de conexão para contemplação, para merecimento, trabalhar você, olhar a natureza, ser grato pela sua existência, mesmo com as dificuldades. E quanto mais você vai vibrando isso, mais você atrai isso. Então, a sua consciência crística meio que fica ali ativada, né? Você não se perder dessa sua essência. E ser você mesmo, mesmo que você seja o mais maluquinho de todos, mesmo que as pessoas te julguem, seja você, porque isso é libertador. Você, agora aqui do WhatsApp, o pessoal perguntando aqui se você tem alguma técnica de proteção. Porque eu também acho que todos nós, né, que trabalhamos aqui com grande público, né, nós estamos aqui hoje
numa live e a gente atinge um número muito grande de pessoas, independente de ter um número pequeno hoje, porque amanhã essa live está multiplicando, ela vai para o mundo todo aí, né, em alguns, de alguns países que a gente tem mais acesso, e nós temos esse olhar, né, das pessoas sobre nós, né, e eu Uhum. mesma, muitas vezes, me sinto até um pouco fragilizada pelo momento que a gente está vivendo, inclusive por cercear a nossa palavra aqui, né? Porque vocês sabem que a gente é cerceado mesmo. Mas, ó, uma dica, vai lá no meu Telegram, viu? No Telegram a gente fala um monte de coisa. Mas aqui a gente está sendo muito bloqueado. E é por isso que nós temos que ter e manter a nossa proteção. Você tem alguma técnica de proteção, Fanny? Eu tenho uma proteção muito boa que Saint Germain me ensinou numa, numa encarnação e que eu uso bastante ela, porque ela chega num raio de 9 km para mais. Então é extensivo a projeção de áurea. Porém, é interessante para nós terapeutas, se tiver terapeutas aqui, é interessante entender isso. Se a gente abaixar um pouco a energia, mesmo se tiver com proteção, é uma válvula ali que abre na proteção, sabe? Então é cuidar com a energia também, sabe? Não ter picos de raiva, angústia, inveja, esses sentimentos. Tentar deixar o ego de lado também, não deixar o ego te dominar. E por aí vai. Quanto mais puro você for, quanto mais intenções boas você tiver, mais você vai estar alinhado com a consciência da fonte. Eu acredito muito que Deus protege. Então é só cuidar realmente com a sua energia e fazer os seus rituais de proteção, porque cada um tem um tipo específico, e assim você se mantém protegido dessas energias externas. Uhum. Nós pusemos aqui alguma live anterior também, algumas lives anteriores, onde nós usamos as nossas plantas, os cristais, né, Os onde nós cristais. trazemos aí a proteção dos elementais e o fogo, a água e o ar, né? Então nós trazemos aí a possibilidade da gente estar usando essas forças, sim, para nos proteger. E a água, como ela é um sistema onde você coloca muita energia, ela pode ser um remédio, né, através de uma oração no próprio copo de água. Então, se você traz a intenção, você vai estar trabalhando isso para você mesmo. Então, hoje a gente sabe que a intenção, ela é uma fonte preciosa de você trabalhar toda essa elevação que a Fanny está falando. Então, vamos aí não deixar portas abertas, né, para que essas energias da forma negativa entrarem sobre nós, mas nos proteger de alguma maneira, né? O sal está aí ao nosso redor, o óleo, né? A água, e eles são poderosíssimos para nós trabalharmos com as plantas e os elementais da natureza também. Fanny, se você quiser deixar suas considerações finais, eu não sei se você teria alguma abordagem que você gostaria de colocar, para que a gente possa aí deixar para o pessoal um restinho, um gostinho de quero mais, porque nós vamos estar aí numa próxima live muito em breve, né? E quem sabe aí com o Francisco também. Então, nós vamos Uhum. estar organizando nossas agendas mais para frente, tá bom? Então, Fanny, se você quiser deixar aí os seus comentários. Uhum. Eu queria agradecer todo mundo que viu até aqui, todas as pessoas que comentaram. Teve muitas pessoas queridas aqui, que eu levo vocês no coração, vocês sabem. E que essa mensagem toda que a gente fez aqui ative alguma coisa em vocês, porque o propósito maior é ativar a consciência crística. O meu específico é isso. E eu descobri, por esse caminho da criança interior, uma janela de possibilidades, onde você consegue trabalhar esse material teu, dessa tua vida existencial, e alcançar as outras pendências kármicas, os seus acordos. Então, é uma amplitude de um grau evolutivo muito, muito grande. Então, isso é interessante você pensar sobre tudo que a gente falou aqui hoje, pensar o caminho que está a tua vida, ter uma reflexão do seu externo, porque o seu externo é um reflexo do teu interno.
Então, é trazer essa consciência, trazer essa nova ferramenta. Vou frisar bastante, eu friso muito isso lá no meu Instagram. Eu tenho um canal aqui no YouTube também. Falo de coisas afundas sobre tudo da espiritualidade. E o meu intuito é realmente trazer esclarecimento e guiar para essa nova terra, para esse novo jeito de vida que eu vou orientando e contribuindo da melhor forma que eu consigo. E eu faço isso com todo o amor e carinho do mundo, para o bem maior da humanidade, né? Porque todos nós viemos aqui para nos unir e para esse bem maior. Então, se você quiser também fazer alguma coisa específica comigo, eu faço várias coisas, então depende muito do que você busca. Mas especificamente para cura da criança interior é um processo muito lindo, tá? Que a gente consegue abranger muitas coisas, inclusive arquivo acástico. Então tá aqui meu contato, se você tem interesse. E tem 2 exercícios, como eu disse, tá? Um é você tirar um tempinho para escrever uma carta para você mesmo, tá? Eu explico melhor lá no Instagram, se você quiser dar uma fuçadinha lá, tá bem fixado. E o outro é ver as suas fotos da infância e se conectar com o momento e fazer uma meditação mesmo para conseguir curar esses traumas que você se lembra. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Se você quer se conectar com o momento feliz, também você consegue, tá? Então mentaliza os momentos mais felizes da tua infância, que você vai resgatar essa pureza, essa alegria que a gente tinha quando a gente era criança. E isso está diretamente ligado com a frequência do eu sou. Então é muito importante, talvez, se você se sente triste, se você se sente irritado ao longo dos seus dias, fazer essa mentalização. Então é isso. Gratidão por estar aqui. Gratidão por você ter vindo aqui, trazer o seu carinho, sua atenção, a sua disponibilidade em ajudar nesse processo que a humanidade está vivendo. Nós estamos aí precisando de terapeutas, né? Ou, no caso, o mundo está precisando de terapeutas para curar as suas crianças interiores, né? Então, assim, todos nós sabemos que precisamos melhorar. E nada melhor do que a gente fazer esse processo de autoconhecimento, para que a gente possa ajudar pessoas que estão à nossa volta, para uma sociedade melhor, para um vizinho melhor, né? Para um governo melhor, para um planeta melhor. Né? Então, são essas pessoas jovens, né? Como eu vejo aqui a nossa querida Fanny, para que ela saiba se sintonizar com novos jovens que queiram se agregar a uma nova era, uma nova mentalidade e que possam ajudar aquelas pessoas que são mais velhas, mas que são tão turronas, né? Tão difíceis, né? Que não acreditam em nada, que só aquela opinião delas é que vale. Quem sabe esses jovens que estão chegando aqui como ela são pessoas que vão abrir a mente, vão ajudar todos aí a poder fazer um movimento em prol da nossa humanidade, porque se nós não evoluirmos, pessoal, aqui na Terra, se a gente não conseguir fazer essa passagem para a quinta dimensão, nós vamos prejudicar outros planetas, tá? Os outros planetas que estão aí esperando que a gente ascenda. Eles estão fazendo uma força danada, estão empurrando a gente. Então, vamos, gente, vamos lá, vamos lá. E tem gente que ainda não acordou, né? Então, quem acordar vai passar por essa fase de aperfeiçoamento, vai ajudar outras pessoas. Quem não acordar vai ficar para trás, né? E a gente não tem como, né? Não tem como você ir lá e convencer, abrir a cabeça da pessoa e falar, olha, você está sendo enganado, você foi enganado durante um tempo. Então, vamos ficar atentos, esse é um momento muito importante para a história do planeta, para a história que foi escrita de forma errada e que nós vamos reescrever. Então, esse é o movimento, tá? Então, eu fico muito feliz de estar aqui nesse canal, trazendo pessoas como você, como outros terapeutas também, como outras pessoas que agregaram esse período que a gente está aí mostrando essas técnicas de terapias, de pessoas que estão antenadas com o futuro, com a espiritualidade e tudo mais. Tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença, querida. Vamos ficar de olho Gratidão. no nosso canal. Esse canal ele vai estar aqui, ó, acordou, gente, de novo, ó. Ó vocês aqui, ó, que bonitinho. Opa! Ah, fala tchau, ó. Aqui é o Billy fazendo aí
também trazendo muita sorte para vocês. É o nenenzinho, dá vontade de exprimir ele. Sei. É, ele Olha respondeu, lá. menino. É isso mesmo, né, amigo? É verdade. Ele conversa, viu, gente? Então, espero que vocês venham aqui de novo. Nós vamos estar outra vez na semana que vem. Fiquem atentos ao nosso canal, tá? Porque nós vamos trazer novidades e eu espero vocês aqui com a gente. Multipliquem essa live, passem para frente, compartilha, coloca no seu Facebook. Vamos ajudar as pessoas a entenderem tudo isso que está acontecendo com a gente, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo para você, querida. Beijo. Até. Namastê.